Gênesis capítulo 5, abra sua Bíblia. Nós estamos aí seguindo uma sequência de exposições no livro de Gênesis, visitando a origem de todas as coisas, para cada vez mais entendermos as verdades de Deus e como Ele nos formou e para que propósito nós estamos aqui. E nós vamos ler Gênesis capítulo 5, apenas os 7 primeiros versículos. Gênesis 5, os versículos de 1 a 7. Vamos expor todo o capítulo, mas na leitura ficaremos nesses versos. Diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Vamos orar? Deus, acabamos de ler a Tua palavra. O que podemos aprender nesses versos aqui escritos, inspirado, trazido a Deus com um propósito de nos instruir como igreja, como povo seu, há uma esperança. Ajuda-nos então a enxergar nestes versos as Tuas verdades, aplicá-las em nossa vida, usando o Teu servo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós ouvimos desde criança muitas histórias de contos de fadas. No entanto, nós sabemos o desenrolar de todas as histórias, não é mesmo? Porque na história de contos de fadas, por mais surpreendente que possa ser o enredo e vibrante o desenrolar da história, sabemos que existe sempre o bem e o mal. E mesmo que o mal tenha momentos de triunfo, no final é o bem que prevalece. E as palavras finais são: e eles viveram felizes para sempre. Na história da humanidade, a nossa história, seja daqueles que terão um final feliz ou não, foi escrita, foi redigida por um único autor. E ele está contando a nossa história, não como um conto de fadas. No entanto, nós também sabemos o final. E no final, nós sabemos que o bem vencerá. E nós sabemos também as palavras que estão escritas no final do livro, que diz: e viverão felizes para sempre na eternidade. Nós estamos diante da história da humanidade, narrada desde o primeiro capítulo de Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva, e na ordem que Ele estabelece a eles de unir e multiplicar, surgem as gerações povoando a terra. E por isso nós precisamos sempre visitar estas páginas do livro da vida, para compreender quem nós somos, diante do autor que escreve a história. Porque dentro do enredo da história, Ele já revelou quem é o Consolador. Ele já revelou quem é o Resgatador. Ele já revelou que existe a queda e efeitos dessa queda sobre a humanidade. Mas que mesmo diante de todos esses efeitos, existe um Cristo prometido que veio para poder consolar o coração dos escolhidos de Deus, para caminharem dentro da história rumo à eternidade, que é o final da nossa vida.
viver de fato na presença de Deus. Visitar as páginas desse livro, estudar, meditar, pensar, refletir sobre a nossa história, traz fé e esperança para o povo escolhido de Deus. E é isso que nós vamos fazer, olhando para a genealogia. E talvez você esteja perguntando, o que vamos aprender na genealogia de Adão? Muitas coisas. Nós de fato somos tentados em toda a nossa leitura da Escritura, quando ao se deparar com uma genealogia, dá aquele salto. Vou pular, não vou ler. Por mais bonito que sejam os nomes, e talvez até me estimule a colocar um desses nomes nos meus filhos ou filhas, né? Eu vou pular. Eu vou me abster de ler. Quem aqui nunca fez isso? Todos nós fazemos. Porque é cansativo mesmo. São vários nomes, até difícil de expressar. Eu me detive aqui nos versos de 1 a 7, também para não complicar as nossas irmãs da Libras, né, quando falarmos esses nomes tão difíceis aqui. Mas nós precisamos compreender que se a genealogia ela está presente nas Escrituras, em primeiro lugar, é porque ela é inspirada. E se ela está nas Escrituras, é porque ela tem um propósito. Nós precisamos entender o propósito. E se ela está aqui, é porque de fato ela está nos mostrando a ideia que o autor quer passar para os seus leitores. E na genealogia, nós podemos compreender que a história da redenção, prometida e planejada pelo Deus Todo-Poderoso, é um sinal de que está caminhando diante dos propósitos eternos. Então, a genealogia, ela é necessária ser lida, ser compreendida e encontrar o seu espaço dentro da história da redenção. Fato esse que quando você abre o Evangelho de Mateus, no seu primeiro capítulo, o evangelista está preparando a cena do Messias, esse prometido desde Gênesis 3,15, e que ele vai narrar. Ele começa com a genealogia para mostrar que aquilo que foi planejado na eternidade, revelado nas páginas das Escrituras, escrito em genealogias como esta de Adão, de fato se cumpriu na história da redenção. Cristo veio da genealogia de Adão. E a história percorreu de fato o caminho que Deus estabeleceu. Então veja o porquê que não podemos pular o capítulo 5. E o capítulo 5, ele está contrastando aqui com o capítulo 4, os versos de 17 a 26, onde temos aqui também a genealogia de Caim, para que, diante disso, o autor pudesse nos preparar para a cena que virá a partir do capítulo 6, com Noé, com o dilúvio, com a destruição, porque o povo se uniu de uma forma contrária à vontade de Deus. Então nós não podemos deixar de lado as genealogias e entender que elas têm sim o seu papel nas Escrituras. E aqui, propriamente, tem o papel de nos preparar para cenas que virão. Sempre quando você olhar para uma genealogia, no livro de Gênesis, perceba que ela está preparando um cenário que irá adentrar e gastará tempo com essa história para mostrar como Deus está conduzindo a história, como Ele planejou e como Ele está desenhando para nós. Nós já falamos que o livro de Gênesis ele é dividido em toledotes. O que é uma toledote? Alguém lembra? A toledote, queridos, é o relato da vida de alguém. Então, toda vez que o livro começa com esta é a história de, é uma toledote que se inicia. Nós temos 10 toledotes em todo o livro de Gênesis.
Nós temos no primeiro capítulo, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3, um prólogo para nos situar na criação. E após esses versos é que começa o primeiro Toledote. No capítulo 2, versículo 4, se você perceber, começa assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Passa a descrever essa realidade. Então essa Toledote é a Toledote da criação, da humanidade. Depois nós temos a segunda Toledote, que ela se inicia aqui, no capítulo 5. Quando o versículo 1 diz: este é o livro da genealogia de Adão. E ela termina no capítulo 6, no versículo 8. Porque no versículo 9, inicia-se uma nova Toledote, uma nova divisão. Quando diz: eis a história de Noé. E passa a narrar a história de Noé até o capítulo 9. E assim se vão nas divisões do livro de Gênesis. E isso é importante, por quê? Porque ele está contando história de pessoas essas escolhidas por Deus para um propósito eterno dentro da história da redenção. Veja a importância, então, da genealogia. E aqui, no capítulo 5, nós temos uma estrutura. É difícil nós encontrarmos divisões aqui no texto. Por isso eu vou apenas apresentar algumas coisas que aparecem com mais detalhes e que nos faz pensar. E aí no final nós vamos gastar tempo na aplicação das verdades aqui contidas. Mas na estrutura que nós temos aqui, nós temos uma estrutura que se divide da seguinte forma. Você tem um nome, depois a idade, na sequência nasce um filho, aí vem os anos adicionais, após o nascimento desse filho, depois o reconhecimento de outros filhos, depois a extensão de toda a vida e o refrão de todas elas. Então, morreu. Olha isso em Adão. Olha aqui no verso 3. Viveu quem? Adão. Quanto tempo? 130 anos. E gerou um filho, 7. Depois que gerou 7, viveu Adão. Descrição, tempo que ele viveu, 800 anos. Descrição de mais filhos que ele teve. Teve filhos e filhas. Agora, o tempo de vida e os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. E o refrão, e morreu. Essa estrutura que vai percorrer essa genealogia. Mas em algum momento aqui vai haver uma mudança. E quando há uma mudança dentro de uma estrutura, é porque o autor quer chamar a atenção dos seus leitores. E nós vamos perceber isso no decorrer da história. Queridos, o que podemos pensar, aprender e aplicar à luz desse texto? Em primeiro lugar, ele começa aqui chamando a atenção para a criação. Quando diz, no dia em que Deus criou, quem Deus criou? O homem. E de que forma Deus criou o homem? À semelhança dele. Deus criou o homem à semelhança. E a semelhança aqui é referência, de fato, da forma como Deus estabeleceu o homem do pó da terra, e da costela do homem a mulher, dando a eles a sua imagem. Eles receberam a imagem de Deus na criação. Por isso, o autor chama a atenção a olhar para essa realidade, porque no decorrer daquilo que ele já descreveu, tivemos momentos difíceis, como a queda, como Caim matando Abel. E aqui ele suscita a ideia de que, mesmo diante de todos esses cenários hostis que vieram, Deus mantém o percurso da história como ele criou. O homem, ele nasce à semelhança de Deus. E quando ele então fala semelhança,
nós precisamos pensar. Por quê? Porque quando eu e você nascemos, ou quando toda a humanidade nasce, oriunda de Adão e de Eva, eles recebem também essa imagem de Deus. Lógico que essa imagem não é mais uma imagem perfeita no homem, no Éden, porque veio a queda. Essa imagem agora foi pervertida por conta do problema da queda. Mas essa imagem ainda está. Seminalmente ela é transferida aos filhos. Por isso que no verso 3, o autor vai ressaltar que Adão vai gerar a Sete. E vai gerar a Sete conforme a sua imagem. Essa imagem de Adão em Sete é a mesma imagem que Deus deu a ele. Foi transferido. Então sim, toda a humanidade presente na terra tem, mesmo que não perfeita, tem impresso na alma a imagem de Deus. Esse é o primeiro destaque. O segundo destaque está no verso 2, quando ele fala macho e fêmea. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de quê? Adão. Quem dá o nome à mulher? Capítulo 3 fala para nós que após a queda, Adão dá o nome à sua mulher de Eva. E como Deus então chamava o homem e a mulher no jardim? De Adão, que é o significado da palavra no hebraico. Sabe por quê? Porque Adão significa todo ser humano, toda a humanidade. Adão e Eva eram representantes de toda a humanidade. Eles são os nossos representantes. E Deus revela com isso também que ao criar o homem e a mulher, por mais que dê a eles distinções biológicas diferentes, eles se completam porque foram criados da mesma essência, têm a mesma imagem, vivem diante do mesmo propósito e juntos estão cumprindo o que Deus estabeleceu na criação. Filhos, descendência para a glória de Deus. Então, nós temos uma realidade de que somente entre macho e fêmea há procriação. Somente entre homem e mulher há de fato cumprimento dos padrões criacionais de Deus. O que está fora disso, o que se cria de pseudos gêneros, tudo isso é perversão e não se encontra em Deus e nem na sua criação. Isso é distorção da realidade humana, porque o homem não aceita aquilo que Deus faz. Mas apesar disso, Deus faz. Esse é o segundo destaque. O terceiro destaque é no fato de lhes chamar pelo nome de. Por quê? Porque quando você vai na criação, você tem lá Deus formando o homem do pó da terra, e Deus dá ao homem o nome de Adão. Agora, o homem pode ter filhos, e o homem vai dar nome aos seus filhos. A ideia de continuidade do que Deus estabeleceu como ordem se faz presente quando você tem o seu filho e dá nome a ele. Já parou para pensar nisso? Quando você então tem o seu filho e escolhe um nome para ele, você está dando continuidade a um princípio que o próprio Deus estabeleceu na sua criação. Por isso que é tão difícil, né? Entre os casais, escolher nomes. A esposa quer um, o marido quer outro.
E aí a guerra está estabelecida. Mas no final, quando o filho nasce, não tem como fugir, não é? Ele precisa receber um nome. Talvez recebe aí o nome de Maalael, Metusalém. Eu conheço Metusalém, né? E por aí vai, como aqui. Então, esse é o segundo destaque. O terceiro destaque. Na sequência, ele vai dizer: depois que gerou a Sete, viveu Adão tantos anos. Olha só, queridos, aqui nós temos, e só aqui, a descrição do tempo que um povo viveu, que nós não conseguimos viver, porque na sequência do capítulo 6, Deus vai mudar, vai diminuir o tempo da existência humana. E lendo um comentário de Calvino, Calvino trouxe à luz algo muito interessante que diz assim: ao longo de 6 eras sucessivas, quando a família de Sete cresceu e se tornou um grande povo, a voz de Adão podia ressoar diariamente para renovar a memória da criação, da queda e do castigo sobre o homem, para testificar a esperança da salvação que restou após o castigo e para recitar os juízos divinos pelos quais todos pudessem ser instruídos. Após sua morte, seus filhos de fato podiam ministrar o que haviam aprendido a seus descendentes, de geração a geração. Muito mais eficaz, porém, seria a instrução ministrada pela boca daquele que fora pessoalmente uma testemunha ocular de todas essas coisas. Olha que interessante. Deus permitiu com que esta geração vivesse tantos anos com um propósito. Quando você olha no capítulo 4, na genealogia de Caim, você percebe que por eles terem vivido tanto tempo, eles conseguiram descobrir na estrutura meios de criar coisas. Instrumento que corta, instrumento que toca, criar gados, fazer tendas. E isso não foi de uma hora para outra. Eles precisavam aprender a lidar com tudo o que estava diante deles, na estrutura que Deus estabeleceu. E puderam descobrir. E aqui na genealogia de Sete e de Adão, é de fato para que eles pudessem aprender tudo do Pai, tudo daquele que viveu, que foi criado por Deus, tudo aquilo que passou pelo problema da queda, recebeu a punição e o juízo diante disso, mas teve a misericórdia do perdão de Deus, para ensinar como eles deveriam viver, para não caírem como eles caíram, e assim desobedecerem a Deus. Depois, outro destaque é no conceito da morte. Conceito esse que Deus estabelece quando Ele diz para Adão que se ele comesse do fruto, certamente ele morreria. Adão, então, ele teve que se deparar com a morte. E ele começa a deparar com a morte, não com a morte dele, mas com a morte de um animal. Algo que ele não tinha ainda visto, se deparado. E aquela morte daquele animal era de fato para cobri-los do perdão de Deus, quando Deus então dá vestimentas do animal a eles. A morte faz parte do pecado. E a morte veio sobre todos os seres humanos. Romanos 5 deixa isso claro para nós. E a morte anunciada a Adão, então, como consequência da desobediência, essa maldição terrível e amarga, se faz presente entre nós. Mas, em contrapartida, a bênção de Deus assegura a estabilidade na ordem criada. Caim matou Abel, mas depois Deus fez de Adão e Eva um novo descendente, para dar continuidade à história da redenção em Sete. Então a morte vem como uma ameaça sobre a história da redenção,
mas a morte não tem poder. A morte veio sobre Cristo. Quando então Satanás achou que tinha vencido, Deus deu uma rasteira na morte e mostrou que ele tem um poder sobre a morte. E então Cristo ressuscita para a vida. Mais um destaque é agora no verso 21. E quando passa a falar de Enoque. Porque aqui nós temos, como havia dito, uma mudança dentro dessa estrutura. Agora é situado para nós que Enoque viveu 165 anos, gerou o filho Metusalém, mas o texto traz algo diferente. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu tantos anos, teve filhos e filhas, e o verso 23, todos os dias de Enoque foram 365 anos, e um adendo, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Uma mudança dentro da ordem, dentro da estrutura da genealogia. O relato de Enoque é algo interessante. Primeiro, quem gosta de números, nós sabemos que o número 7 é o número perfeito. Percebe que ele é o 7º da lista aqui. Segundo, muda o padrão e o narrador chama a atenção. Outro detalhe, se você olhar para a genealogia de Caim, lá também tem um Enoque, não é mesmo? Lá tem um Enoque. E esse Enoque aqui contrasta com esse de Caim. Porque aquele Enoque era da genealogia rejeitada por Deus. Esse Enoque andou com Deus. Aquele Enoque andou sem Deus. Este aqui foi tomado para si pelo próprio Deus. A diferença é a distinção e o contraste entre as genealogias. Então, assim como na criação, mesmo diante das consequências de viver no mundo caído, Enoque pôde desfrutar de uma comunhão sobrenatural com Deus. Mas não simplesmente uma comunhão qualquer. Ele pôde desfrutar da presença real de Deus. De tal modo que ele não pôde mais permanecer neste mundo possuído pelo pecado. Ele teve que ser tomado para si e desfrutar da presença do Deus Todo-Poderoso. Assim como Elias também pôde desfrutar disso. Andou Enoque com Deus. E por fim, nós temos aqui o fato de agora termos um outro personagem importante na história, que é Noé. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos. Veja que tem mais uma mudança na ordem da genealogia. O autor quer chamar a atenção. E veja de novo o contraste na descendência de Caim. Lá também nós temos um Lameque. E um Lameque lá que buscava reparar o erro por meio da vingança. Já esse Lameque, da descendência de Sete, busca o livramento da maldição, crendo na obra de Deus através do seu filho Noé, dizendo: este consolará dos nossos trabalhos. Calvino vai afirmar que essa expressão é uma figura de linguagem chamada sinedoque, que fala parte de algo, mas é usada para ampliar o leque em um cenário muito maior, num fenômeno inteiro. Porque sobre um tipo de trabalho, ele compreende todo o miserável estado em que caiu o gênero humano. Lembra que quando Deus vai punir Adão, ele vai dizer: maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás delas sustento. Então, Lameque já sentia as duras penas de produzir na terra alguma coisa. Já sentia as fadigas dessa maldição que Deus colocou sobre a terra. E por isso ele entendia que este filho, quase como um profeta,
seria de fato o filho que consolaria os dias do povo diante do trabalho. Mas não só isso, consolaria o povo diante das lutas que eles enfrentavam nos relacionamentos, por conta também das consequências da queda. Esses são os destaques. O que nós podemos então pensar e aplicar ao nosso coração? Primeiro, queridos, nós temos que olhar para Deus. Já disse para vocês que aqui nós lemos as histórias de um povo, mas essas histórias apontam para o personagem principal, que não é só o personagem, mas é também o autor da história. Aponta para Deus. Nós não podemos ler, estudar, meditar em Gênesis sem enxergar Deus. O personagem principal é Ele. E Ele está mostrando para nós o plano que Ele estabeleceu. Um plano que não foi interrompido com a queda, porque ela fazia parte. Na verdade, ela foi destacada para que o homem soubesse que a história segue os padrões do seu escritor e não dos personagens. O contratempo na entrada do pecado e nas consequências sombrias sobre o homem, como o homicídio de um irmão, não frustraram e nem atrapalharam o percurso da história. Só enalteceu a soberana condução dela. Deus traz esperança na queda. Deus traz esperança no homicídio. Deus traz esperança numa genealogia rejeitada. Deus traz esperança na genealogia e nos descendentes de Sete. Com isso, quero levá-los a pensar que todo o nosso sentimento de dor, de angústia, em momentos difíceis, não podem nos levar à desesperança, mas nos aproximar do autor da nossa história. Esse autor que já revelou o Consolador. Mas não só revelou, como fez com que o Consolador passasse a habitar em nós, para nos guardar, para nos preservar, para aplicar a sua verdade, para nos conduzir frente às lutas com o pecado e para mostrar o caminho da eternidade, o caminho que está reservado para nós. Mas para isso eu e você precisamos meditar nas páginas do livro que conta a nossa história. Nós precisamos de fato nos encontrar e nos enxergar aqui dentro e não aqui fora. Aqui fora é resultado da forma como eu enxergo a realidade do mundo a partir dessas verdades. E não como eu sou moldado pelo mundo, por aquilo que o mundo tenta imprimir em meu coração. Deus mostrou que nós, através de Cristo, somos chamados como luzeiros deste mundo, e não como escuridão, como trevas. Não, nós somos aqueles que brilharão, aqueles que irão salgar essa terra com o sabor do Evangelho da graça. Por isso nós precisamos meditar, porque à medida que nós meditamos, conhecemos a história, conhecemos todo o percurso da redenção, do plano eterno de Deus, revelado para nós, nós conseguimos viver neste mundo caído e ainda assim nos alegrar nas certezas que Deus nos dá. Nós conseguimos passar pelas lutas, porque nós caminhamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. As histórias que Deus quis que soubéssemos nos ajudam a entender o nosso tempo. Ao longo dela, Deus nunca abandonou o seu povo,
Permitiu, por conta da maldade do coração deles, que vivessem sim momentos complicados. Mas em sua fidelidade e misericórdia sempre levantou libertadores. Olha os patriarcas. José, livrando o povo da fome. Moisés, livrando o seu povo das mãos de Faraó e conduzindo pelo deserto até a terra prometida. Josué, adentrando com o povo na terra, e o povo passa a povoar, divide-se as tribos, e ali o povo passa a viver. Vem a era dos juízes, juízes bons, juízes maus, mas condução do povo se dava através deles, livrando-os dos inimigos e mostrando o caminho da verdade. Os reis, entre eles Davi, como lemos a história de Davi, teve momentos complicados, mas momentos em que ele reconheceu e buscou no Senhor o perdão e a misericórdia. E sim, no reinado com graça e misericórdia de Deus, diante do povo e na batalha contra os inimigos, Davi vencia com a boa mão de Deus. Salomão, conduzindo a esperança cultica na construção do templo, um lugar onde o povo poderia adorar a Deus. A divisão dos reinos, e em Judá, alguns reis bons, trazendo esperança para o povo. Chegam os profetas, a voz de Deus no meio daquele povo, alertando o povo a retornar a uma vida de adoração. Mas não fazendo, os profetas anunciavam que o próprio Deus iria levantar uma nação ímpia para puni-los. Assim fez. A Babilônia veio, puniu o seu povo. A Assíria veio, puniu o seu povo. Mas Deus traz esperança, dizendo que iria suscitar um libertador. E um pagão como Ciro é levantado por Deus para vencer os babilônicos e permitir com que o povo saísse da Babilônia e fosse para Jerusalém. E ali teve uma reconstrução física e moral através de Zorobabel, de Esdras, de Neemias. Depois disso nós nos deparamos na história com 400 anos de silêncio. E então a plenitude dos tempos. Chega a semente da mulher, que se encarna na forma humana para promover o resgate através do seu próprio sangue do povo que Deus escolheu. Mas não para por aí. Jesus chama agora 12 homens que se tornam o fundamento da igreja para plantar e conduzir espiritualmente o povo de Cristo e trazer esperança, enquanto agora esse povo aguarda o retorno do Messias pela segunda vez. E então a história estará consumada. Nós iremos morar com Deus. Portanto, olhar para o autor da história é descansar na certeza de que Ele já tem tudo sobre a nossa vida. E dia a dia vai revelando momentos bons, momentos ruins, momentos exultantes, momentos de grande tristeza. Mas em nenhum desses momentos o abandono, pelo contrário, a presença, o cuidado, o zelo, mostrando e chamando: olhe para os céus, olhe para a eternidade. Eu estou contigo, não temas, porque a tua morada já está reservada. Quando nós olhamos para Enoque, percebemos que não basta crer na promessa, mas precisamos andar com Deus da promessa. Enoque andou com Deus, e por andar com Deus ele não viu a morte. E mesmo diante da hostilidade do seu tempo, a morte não teve poder sobre ele. E era um sinal de esperança na quebra desse ciclo, para lembrar que em Cristo a morte não teve vez. Ele passou pela morte, mas venceu para, na morte, dar vida aos seus, na cruz do Calvário. E por isso em 1 Coríntios 15,
Ali está expressa. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Cristo venceu a morte, para que na morte pudesse dar vida aos seus. E por isso, Deus nos chama, através disso, através do seu Filho, à semelhança de Enoque e de Elias, a andar com Ele. Por quê? Porque Ele nos libertou do império das trevas, nos levou para a luz, como agora filhos da luz, para caminhar na luz que é Ele. E então nós podemos olhar para o modelo perfeito que andou entre nós. Nós podemos olhar para Cristo e aprender com Cristo como lutar e vencer. Como de fato caminhar com Ele em uma vida de santidade, uma vida que o agrada, cheio de fé, como lemos em Hebreus 11, uma fé que Ele nos dá para caminharmos na certeza que sem essa fé, eu e você não podemos agradá-lo. E essa fé nos faz perseverar na corrida, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Portanto, a vida de Enoque afirma que os que andam com Deus neste mundo caído experimentarão vida, não morte, como a palavra final. Porque quando nós morremos, não termina a vida, somente o ciclo terreno, e a vida continua lá no céu, já se deleitando, tendo um prelúdio do que será a nossa vida com o corpo glorificado na eternidade. Por isso, queridos, nós precisamos andar com Deus. E por fim, Cristo veio nos consolar das fadigas deste mundo. E através de sua obra e na habitação do Espírito Santo em nós, somos consolados das lidas da nossa vida. O que Lameque esperava em Noé, obtivemos em Cristo e na habitação do Espírito Santo. Por isso, eu e você fazemos parte da história da redenção. Somos da genealogia de Adão. Sim, somos da genealogia de Sete. Sim, somos da genealogia de Cristo. Sim, somos filhos de Deus. Sim, a nossa morada é eterna aqui é passageiro. Por isso podemos ter esperança e encontrar essa esperança nas páginas deste livro. Porque ele está contando a nossa história. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!